Existe uma frase que assombra a civilização ocidental há 3 séculos e meio. Uma frase tão silenciosa, tão precisa, tão aparentemente simples, que quando foi lida pela primeira vez, foi chamada de demoníaca, foi chamada de perigosa, foi chamada de o pensamento mais subversivo que uma mente humana já produziu. A frase era esta: o homem livre em nada pensa menos do que na morte. 7 palavras. E ainda assim, essas 7 palavras continham uma bomba filosófica poderosa o suficiente para detonar toda a arquitetura da religião organizada, da autoridade real e do medo da vida após a morte. Tudo de uma vez. O homem que as escreveu não era um guerreiro, não era um revolucionário. Era um quieto polidor de lentes vivendo num quarto alugado na Amsterdã do século XVII, polindo vidro durante o dia e desmontando Deus à noite. Seu nome era Baruch Spinoza. E o que ele descobriu sobre a alma humana, sobre a morte, a liberdade e a natureza da própria existência foi tão ameaçador que a mais poderosa instituição religiosa de seu tempo não se limitou a criticá-lo. Eles o apagaram, o excomungaram numa cerimônia tão severa, tão definitiva, tão saturada de ódio ritual, que os historiadores ainda lutam para encontrar um paralelo em toda a história registrada da diáspora judaica. Mas eis o que quase ninguém pergunta: por que tinham tanto medo? Não irritação, não ofensa. Medo. Há uma diferença, e essa diferença é a chave para entender tudo o que Spinoza realmente descobriu. Sobre a morte, sobre a liberdade, sobre a maquinaria de controle da qual a religião organizada depende para sobreviver. Porque Spinoza não estava apenas escrevendo filosofia. Ele estava realizando uma cirurgia. Estava alcançando o interior do peito da civilização ocidental e expondo o mecanismo pulsante que havia abaixo. E o mecanismo que encontrou lá não era amor, não era fé, não era devoção, era terror. Para entender por que isso era tão perigoso, você precisa entender o mundo em que Spinoza nasceu. O ano era 1632. Amsterdã era, pelos padrões da época, uma das cidades mais tolerantes da Europa. Uma cidade de mercadores, refugiados e pensadores livres. A República Holandesa havia criado um frágil espaço para a experimentação intelectual num continente consumido pela guerra religiosa. A Guerra dos 30 Anos acabara de devastar a Europa Central. A Inquisição ainda operava do outro lado da fronteira, na Espanha e em Portugal. Livros eram queimados. Pensadores eram aprisionados. A fronteira entre a teologia aceitável e a heresia capital não era uma linha filosófica. Era uma navalha, e cruzá-la podia custar a vida. A própria família de Spinoza havia fugido dessa navalha. Seus pais eram judeus portugueses que escaparam da Inquisição e se reinstalaram em Amsterdã, numa comunidade de exilados sefarditas. Eram comerciantes, sobreviventes, profundamente inseridos no tecido social da comunidade judaica. A Querrilla, que funcionava quase como uma cidade dentro de uma cidade, com seus próprios tribunais, suas próprias leis, suas próprias escolas e punições. Fazer parte dessa comunidade era ter uma identidade. Ser expulso dela era ser transformado em nada. E ainda assim, desde o início, algo em Spinoza resistia às bordas desse mundo. Ainda jovem estudante, era brilhante, talvez a mente mais talentosa que a comunidade havia produzido em uma geração. Estudou a Torá e o Talmud com ferocidade intensa. Leu a filosofia judaica medieval, Maimônides, Crescas, Ibn Ezra. Leu Descartes, leu Hobbes, leu tudo. E quanto mais lia, mais uma única e insuportável questão começava a se formar no fundo de sua mente. E se a história que nos contaram sobre Deus, e se ela nunca tivesse sido verdade? Não da forma como um adolescente se rebela, não como uma crise de fé, mas como uma suspeita precisa, metódica, quase científica. E se o Deus descrito na Torá, o Deus que fala de arbustos em chamas, que recompensa a obediência e pune o pecado, que exige sacrifício e adoração e promete recompensa eterna aos fiéis, e se esse Deus não fosse uma descoberta, mas uma invenção projetada não para libertar os seres humanos, mas para governá-los,
É aqui que tudo se torna perigoso, porque Spinoza começou a seguir essa suspeita com a fria e implacável precisão de uma prova geométrica. Ele não estava fazendo uma pergunta espiritual. Estava fazendo uma pergunta estrutural. Quem se beneficia de um Deus que pune? Quem lucra com um Deus que promete vida eterna aos obedientes? Ele olhou para a arquitetura da religião organizada com o olhar de um engenheiro, e o que viu não era uma janela para o divino. Era uma máquina para produzir conformidade, e o combustível que essa máquina consumia era uma coisa, e somente uma: o medo da morte. Pense no que isso significa. Despoje-se da teologia, do ritual, dos séculos de tradição acumulada. O que toda grande religião organizada oferece, em última análise: uma solução para a morte, uma fuga do vazio, o paraíso, o céu, o mundo vindouro. A promessa de que, se você seguir as regras, se rezar corretamente, doar corretamente, obedecer corretamente, se submeter corretamente, então a morte não será o seu fim. Você será preservado, recompensado, salvo. E agora, vire a moeda. O que acontece se você não seguir as regras? O que acontece se você desobedecer? O inferno, a condenação, o sofrimento eterno, o apagamento do livro da vida, a promessa da morte tornada permanente e infinita. Spinoza olhou para essa estrutura e a chamou pelo que era: uma extorsão. Um sistema de controle construído sobre o terror mais primitivo da consciência humana. O terror de deixar de existir. Ele viu que as instituições religiosas não ensinavam o medo da morte apenas como efeito colateral de sua teologia. O medo da morte era a teologia, era a parede estrutural. Remova-a e toda a estrutura desaba. Mas Spinoza percebeu algo ainda mais perturbador. Isso não era uma conspiração. Não era uma enganação deliberada por padres e rabinos cínicos que conheciam a verdade em particular e vendiam mentiras em público. Era algo mais insidioso do que isso. As pessoas dentro da máquina também estavam presas por ela. O padre que dizia à sua congregação para temer a Deus também temia a Deus. O rabino que alertava sobre punições na vida após a morte também acreditava nas punições da vida após a morte. A máquina era autoperpetante, funcionava com crença genuína, e isso a tornava quase impossível de desmantelar, porque quando você a desafiava, não estava apenas desafiando uma instituição. Estava desafiando o alicerce psicológico sobre o qual milhões de pessoas haviam construído todo o seu sentido de significado, segurança e identidade. O que foi exatamente o que Spinoza fez a si mesmo. Ele o fez lentamente, cuidadosamente, metodicamente. No início dos anos 1650, passava as noites em pequenos círculos filosóficos com os livres pensadores de Amsterdã, ex-jesuítas, menonitas heterodoxos, humanistas radicais, homens que faziam perguntas que não deveriam ser feitas. E nessas conversas, Spinoza começou a articular algo que eventualmente se tornaria a Ética, um dos textos filosóficos mais ambiciosos e aterrorizantes já escritos. Um livro que tentava deduzir a natureza de Deus, do universo, da mente humana e da liberdade humana a partir de primeiros princípios, usando a mesma estrutura lógica da geometria euclidiana. Definições, axiomas, proposições, provas, sem milagres, sem mandamentos divinos, sem vida após a morte. Sem alma flutuando livre do corpo depois da morte. Apenas a luz fria e ardente da razão. Em 1656, a comunidade judaica de Amsterdã havia visto o suficiente. No dia 27 de julho daquele ano, Spinoza recebeu o Scheren, um ato formal de excomunhão. Mas chamá-lo de excomunhão subestima grotescamente o ato. O Scheren proferido contra Spinoza foi o mais severo já registrado na comunidade judaico-portuguesa de Amsterdã. O texto do documento sobreviveu. Estudiosos o leram. E ele não apenas o expulsa da comunidade, o condena com uma ferocidade que vai além do procedimento institucional e entra em algo que soa quase como pânico. O documento o amaldiçoa com cada maldição escrita na Torá.
Proíbe qualquer membro da comunidade de falar com ele, ler seus escritos, sentar-se a menos de 4 côvados de sua presença ou ajudá-lo de qualquer forma. Não especifica o que ele fez de errado, nenhuma acusação é enumerada, nenhum erro teológico é listado. Não há julgamento, nenhuma oportunidade de defesa ou arrependimento. Há apenas a expulsão, total, imediata e sem precedentes em sua violência de linguagem. Por quê? O que um polidor de lentes de 23 anos poderia ter dito para merecer essa resposta? A resposta é que os líderes da comunidade entenderam com absoluta clareza exatamente o que Spinoza estava pensando, e entenderam para onde isso levava. Eles não precisavam de um relatório detalhado de heresia. A direção filosófica era suficiente. Porque Spinoza não estava apenas questionando doutrinas periféricas, estava questionando toda a fundação metafísica que justificava a autoridade religiosa. E se ele estivesse certo, se seu argumento pudesse ser demonstrado geometricamente de forma irrefutável, então os rabinos não teriam poder. Os padres não teriam poder. Os ímãs não teriam poder. Toda a estrutura vertical do comando divino e da obediência humana desmoronaria em nada. E essa descoberta mudaria tudo. Após o Schering, Spinoza desapareceu de Amsterdã. Mudou-se para as periferias da cidade, depois para pequenas cidades fora dela. Rijnsburg, Voorburg e, finalmente, Haia, onde passou a última década de sua vida. Vivia de forma simples. Ganhava dinheiro polindo lentes, as melhores lentes óticas da Holanda procuradas por cientistas e médicos. Suas mãos tornaram-se especialistas em vidro e luz, na física precisa da refração, em tornar o invisível visível. Há uma ironia amarga nisso. O homem que tentava tornar a verdade visível para as mentes humanas passava seus dias fabricando lentes que tornavam o mundo físico visível para os olhos humanos. Vivia em quartos alugados. Possuía quase nada. Recusou a oferta de uma cátedra na Universidade de Heidelberg, porque a oferta vinha com a condição de que não perturbasse a religião estabelecida. Recusou. Escolheu a pobreza e a liberdade em vez do conforto e do silêncio. Escrevia à noite, à luz de velas, em latim, a língua dos estudiosos, construindo seu sistema com a paciência de um homem que sabia estar construindo algo que talvez não fosse compreendido por 100 anos. Mas havia uma contradição que ninguém havia notado antes. O Deus que Spinoza estava construindo em seu sistema filosófico, o Deus da ética, não era o Deus que havia sido apagado. Não era o Deus pequeno, pessoal e punitivo da Torá ou do catecismo. Era algo enorme. Algo tão vasto que chamá-lo de Deus parecia quase inadequado. Spinoza o chamou de Deus sive natura, Deus ou natureza, a mesma coisa. Não um criador que está fora do universo, emitindo comandos. Não um pai olhando de cima, mantendo registros, mas o próprio universo em sua totalidade. A substância infinita. A única coisa que existe, da qual tudo, cada pedra, cada pensamento, cada vida humana, cada estrela, é uma modificação. Isso não era ateísmo, não tecnicamente. E ainda assim, era mais ameaçador do que o ateísmo, porque não simplesmente negava Deus. Redefinia Deus de uma forma que tornava a oração inútil, os milagres impossíveis e a intercessão sacerdotal absurda. Se Deus é a natureza, então rezar para Deus é como rezar para a gravidade. Você pode fazê-lo, mas nada responderá, nada intervirá. O universo não faz exceções, não ouve petições, não oferece recompensas ou punições. Ele simplesmente é, com uma completude e indiferença tão absolutas que faz o anseio humano por atenção divina parecer uma criança chorando num quarto vazio. E é aqui que a filosofia da morte entra com toda a sua força devastadora. Spinoza entendeu algo que a neurociência moderna só começou a confirmar recentemente. Algo que Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas do mundo, passou décadas investigando no final do século XX.
Damásio, que escreveu extensamente sobre a relação entre corpo, emoção e consciência, chegou a conclusões surpreendentemente próximas às de Spinoza por métodos completamente diferentes. Ele descobriu que o eu não é um fantasma numa máquina. Não existe alma separada do corpo, observando de cima. A consciência é o que os corpos fazem. A mente não está aprisionada no corpo. Ela é o corpo, organizado e vivenciado por dentro. Spinoza havia dito isso 300 anos antes. Proposição 13 da parte 2 da Ética. O objeto da ideia que constitui a mente humana é o corpo. Não um corpo. O corpo. Este corpo particular, específico, mortal. E quando o corpo morre, o que acontece com a mente? É aqui que Spinoza diz a coisa que a Igreja nunca poderia perdoar. A mente não sobrevive. Não como uma identidade pessoal contínua e individual. A alma, no sentido que a religião exige, a alma que pode ser punida no inferno ou recompensada no paraíso, a alma que lembra seu nome, seus pecados, suas orações, essa alma não existe. É uma história muito poderosa, muito antiga, construída por seres humanos para tornar o fato da morte suportável. E Spinoza, com a calma precisão de um geômetra, estava provando que a história era ficção. Mas há um detalhe que quase ninguém notou. Spinoza não disse que nada de nós sobrevive. Disse algo mais sutil, mais estranho, e, de certa forma, mais belo do que a simples aniquilação. Argumentou que há uma parte da mente que é eterna, não porque sobrevive à morte, mas porque participa de algo que nunca esteve dentro do tempo para começar. A forma mais elevada de cognição humana, o que ele chamou de scientia intuitiva, conhecimento intuitivo, envolve apreender o mundo sob o aspecto da eternidade. Subespécie aeternitatis. Compreender as coisas a partir dessa perspectiva não é escapar da morte. É perceber que a parte de você que compreende nunca nasceu e nunca morrerá. Porque é nesses momentos não o pequeno eu preso no tempo, mas o universo tornando-se consciente de si mesmo. Friedrich Nietzsche, que lia Spinoza obsessivamente e com uma espécie de reconhecimento eletrificado, chamou isso de experiência do eterno retorno, o momento em que o eu se dissolve na totalidade do que é, e o terror da morte se transforma em algo completamente diferente. G.W.F. Hegel, que construiu todo o seu sistema filosófico sobre a ideia do espírito absoluto se desdobrando através da história, estava trabalhando, admitisse ou não, na longa sombra da equação Deus-natureza de Spinoza. E Albert Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, deu uma resposta que intrigou e desconcertou as pessoas desde então. Ele disse: acredito no Deus de Spinoza, não o Deus da Bíblia, não o Deus que intervém na história. O Deus que é a estrutura matemática da realidade, o Deus da ética. 3 das maiores mentes da história intelectual moderna, todas circulando em torno do mesmo centro. Todas atraídas de volta, repetidas vezes, ao quieto polidor de lentes de raia. E isso leva a uma conclusão profundamente perturbadora. Se Spinoza estava certo, se Deus é a natureza, se a alma é o corpo, se a morte é a dissolução de um padrão particular de volta ao infinito, então o medo da morte não é uma intuição espiritual. Não é um sinal do além-túmulo. É um reflexo biológico, amplificado e veaponizado por instituições cuja sobrevivência depende do nosso terror. O medo da morte é o produto. E a religião, como Spinoza a entendia, é a empresa que vende a cura. Isso não significa que a vida não tem sentido. Não significa que a beleza é uma ilusão, ou que o amor não tem valor, ou que a existência humana desmorona no niilismo no momento em que você para de acreditar no paraíso. Spinoza pensava o oposto. Ele acreditava que a pessoa que compreendesse seu sistema, que verdadeiramente apreendesse a totalidade infinita, imanente e indiferente da existência, seria libertada. Não libertada da morte, mas libertada do medo da morte. E essa libertação, ele argumentava, era a mais elevada forma de liberdade humana possível. Não liberdade de restrições externas, não liberdade política, não liberdade religiosa, não liberdade de expressão, mas liberdade do tirano interno.
O tirano que te torna obediente, que te mantém pequeno, que garante que você dará seu dinheiro, sua consciência e seus filhos a qualquer instituição que prometa te proteger do vazio. O homem livre em nada pensa menos do que na morte. Não porque seja imprudente, ou esteja em negação, ou seja corajoso de alguma forma teatral, mas porque compreendeu algo tão claramente, tão completamente, que o vazio não exerce mais nenhum poder sobre ele. Ele vive na plena luz do que é, sem exigir que o que é seja diferente do que é. Não reza por intervenção. Não faz acordos com o infinito. Não precisa. Ele polia suas lentes. Escrevia suas provas. Respirava. Spinoza morreu em 1677, aos 44 anos, provavelmente de uma doença pulmonar agravada por décadas de inalação de pó de vidro. As finas partículas invisíveis das próprias lentes que lhe davam seu sustento. Seu senhorio o encontrou numa domingo, sozinho. Os manuscritos da Ética estavam completos, embrulhados, selados e enviados aos seus amigos mais próximos para publicação póstuma. Ele havia se escrito para fora do tempo antes que o tempo pudesse pará-lo. Deixou para trás quase nada. Alguns livros, algumas cartas, uma pequena caixa de pertences. E a Ética, um texto tão denso, tão preciso, tão geometricamente implacável, que levou à filosofia europeia mais um século para começar a absorver suas implicações. Mas a Igreja entendeu imediatamente. A Ética foi colocada no índice de livros proibidos, quase assim que foi publicada. O Tratado Teológico-Político, que Spinoza havia publicado anonimamente em 1670 e que argumentava que a Bíblia era um documento humano, que a autoridade religiosa era uma construção política e que a liberdade de pensamento era o fundamento de uma sociedade justa, já havia sido condenado como blasfemo, ímpio e perigoso. A reação não foi indignação tardia. Foi reconhecimento imediato. As pessoas no poder sabiam com o que estavam lidando. Mas eis o que torna a história de Spinoza não apenas historicamente interessante, mas filosoficamente viva hoje. A maquinaria que ele descreveu ainda está funcionando. Não apenas nas instituições religiosas, embora também funcione lá, mas em todo o sistema que governa o comportamento humano através do gerenciamento do medo existencial. O medo da insignificância. O medo de ser esquecido. O medo de morrer sem ter importado. Estas são as versões modernas do mesmo motor. Combustível diferente. Mesmo mecanismo. O produto não é mais o paraíso. É legado, status, significado, narrativa. Mas a estrutura é idêntica. Dê-nos sua obediência, seu dinheiro, seu eu. E nós o protegeremos do vazio. Spinoza olhou para essa máquina no século XVII e disse: você não precisa comprar o que eles estão vendendo. Ele disse em latim, disse em provas geométricas, disse com sua vida, uma vida de simplicidade deliberada e incorrupta. Disse numa frase tão silenciosa que levou séculos para detonar. E agora a questão que toda a sua filosofia deixa em aberto, a questão que ele nunca respondeu, talvez a questão que não pode ser respondida, é se é possível para um ser humano realmente viver dessa forma. Não apenas compreender intelectualmente que o medo da morte é uma construção, mas senti-lo, incorporá-lo. Acordar de manhã e olhar para o mundo subespécie a eternitatis, sob o aspecto da eternidade, e encontrar nesse olhar não desespero, mas algo que poderia ser chamado, cuidadosamente, sem sentimentalismo, da mais profunda forma possível de paz. Spinoza acreditava que era possível. Ele chamava isso de beatitudo, bem-aventurança. Não a bem-aventurança prometida pela religião, conquistada através da obediência, concedida de cima, contingente ao comportamento, mas a bem-aventurança que vem da compreensão, de ver claramente, de saber, com a precisão de uma prova geométrica, exatamente o que você é, exatamente o que o mundo é e exatamente o que significa que você existe dentro dele. Se ele estava certo, se esse tipo de liberdade está disponível aos seres humanos, ou se o medo da morte é simplesmente profundo demais, antigo demais, biológico demais para ser afastado pela razão,
Essa é a questão que a filosofia de Spinoza deixa queimando no ar. Ele morreu em seu quarto alugado em Haia. O pó de vidro se assentou, e a questão permanece em aberto.